Saudações, hoje é o dia 17 de maio de 2022 e existe um gracejo que se popularizou muito em língua inglesa, que é aquela expressão "It's the economy, stupid". É quando você quer chamar a atenção das pessoas para algo que deveria ser óbvio, elas pararem de prestar atenção em bobagens. Então a tentação é dizer, são os genes, estúpido. É claro que a palavra estúpido em português tem um peso muito maior do que em inglês. A tentação então é essa, a gente pensar em termos basicamente genéticos para explicar melhor as disputas humanas, transversais às questões políticas, ideológicas e religiosas. Mais fundamental do que tudo seria essa questão da disputa genética, porque na realidade é o que move não só a espécie humana, mas os seres vivos. É a ideia do gene egoísta, né, que não é uma terminologia muito boa, mas é a ideia de que somos impulsionados por instintos que visam a replicação das nossas cadeias genéticas, e todo o advento da cultura humana nos seus níveis mais sofisticados ainda assim obedece a determinados imperativos que no fundo têm como único objetivo a replicação genética. Só que no caso humano é um tanto mais complicado, portanto eu poderia remodular que é a cultura, estúpido, no sentido de que a espécie humana se configura de um modo étnico. Veja o meu vídeo sobre racismo e etnocentrismo e a preciosidade da distinção entre raça e etnia, que no caso da espécie humana se confundem, mas acaba aqui falando mais forte a questão étnica no sentido de um grupamento humano maior, porque a questão genética pura e simples vai ter um efeito muito direto em grupos pequenos, e na sua família especialmente, mas quando abrange-se uma amplitude muito maior, aí os laços de impulsos simplesmente genéticos são muito fracos. Então são construídos os laços culturais. Então, de uma certa forma, as etnias que são originalmente baseadas em fundamentos genéticos, mas acabam se tornando mais amplos e com uma série de valores culturais que se perpetuam, se consolidam de um modo que funcionam quase que como se fosse genética. Tanto que surge o conceito de memética, para fazer esse paralelismo com a questão genética. E sim, tendo isso em mente, a gente entende melhor toda a briga humana, inclusive o conflito em andamento, né? Porque, veja só, no final das contas você tem essa temática de uma etnia ucraniana e uma etnia russa vivendo mais ou menos no mesmo território, que gerou uma tensão. Por outro lado, como meu convidado na última live, o Uriel, falou, acaba que se consolida uma tensão num outro sentido, mais numa divisão entre um viés mais ocidental e um viés mais eurasiano. Ou seja, é sempre as questões culturais se misturando, se imbrincando com as questões genéticas e resultando nessa salada, nessa confusão étnica que nós temos. Mas isso é muito mais explicativo do que você tentar reduzir a uma simples questão de sistemas de pensamento mais ativos. E a gente vê que, por exemplo, antes de acusar a OTAN de hipocrisia, ou de não deveria continuar existindo depois da dissolução da União Soviética, se a gente for pensar um pouco, a gente vai ver que na realidade a questão nunca foi realmente entre um bloco capitalista e um bloco socialista. Até porque certa tensão já existia antes da Revolução Russa. Sempre existiu uma tensão cultural entre a Europa ocidental e a Europa oriental, né? Curiosamente ficou bem simbolizado na divisão da Alemanha. E acabou esse bloco socialista no sentido tradicional, né? E essa tensão continuou. Por quê? Porque no final das contas a divisão não é simplesmente de um sistema político, de um sistema econômico, como também a questão não é em divisões religiosas, como por exemplo muitas pessoas pensam que eram guerras, tensões no sentido religioso. Não é por causa da religião, é por causa de algo mais fundamental que engendra a religião. A ideia do choque de civilizações do Huntington. Aliás, precisava fazer um vídeo só sobre esse livro, se bem que ainda tem umas partes do livro que eu não terminei de ler ainda. Mas, bem, então de uma certa forma o que está por trás de tudo isso é algo mais profundo. Sendo a civilização a expressão máxima de uma cadeia de evolução cultural, né, são os conflitos intercivilizacionais que vão efetivamente ditar a dinâmica dos grandes movimentos da contemporaneidade. E aí sim, você
claro que tem uma dificuldade também de conceituar exatamente onde começa ou onde termina a civilização, mas não é questionável que você pode considerar a civilização russa como uma civilização ortodoxa, que mesmo quando passou pelo período soviético de supressão da religiosidade, ainda manteve uma série de elementos estruturais que jamais se dissolveram e continua lá. Então há essa tensão entre esse bloco cristão ortodoxo e com alguns outros elementos ali envolvidos também, né? E a tensão de um bloco ocidental pós-cristão. É por isso que é muito bizarro as pessoas de um viés mais religioso, mais cristão, mais profundo, ficarem apoiando o Ocidente, porque esse Ocidente, dos quais nós falamos, liderado pelos Estados Unidos, OTAN e União Europeia, ele não é cristão, ele não é mais há muito tempo, ele é pós-cristão, ele está num processo claríssimo de dissolução, de demolição do cristianismo. Existe ainda uma Europa cristã mais profunda, ainda no Ocidente, mas ela está em retração evidente, juntamente com a substituição de sua população. Mas o ponto aqui é ficar claro a relevância dessa questão étnica, que, claro, começa no fundamentação genética, evolui para as primeiras culturas, para as suas concepções mais entrelaçadas com os laços de sangue, depois vai se expandindo, até chegar no nível civilizacional, que é a sua expressão máxima, que já tem uma cadeia de várias culturas misturadas, mas que possui um denominador comum que a ordena, via de regra, expresso numa grande religião. E que mesmo assim você nunca pode reduzir a essa religião, porque geralmente até ela tem uma série de subdivisões, né? Então você pode falar assim de uma civilização muçulmana, que é claro, que começa com uma linhagem étnica árabe, então tem um embasamento ali. A expressão máxima disso é o fato do Alcorão estar em árabe e muitos dizerem que você só consegue mergulhar profundamente mesmo no Islã você lendo em árabe, você fazendo uma entrada no mundo árabe, né? Até a ideia da própria peregrinação a Meca puxa um pouco essa temática, né? Porque é um dos pilares fundamentais da fé muçulmana, é em algum momento você fazer essa peregrinação que é lá na Arábia Saudita. Então, o que nós temos aí? Uma tensão muito mais profunda do que uma séria disputa entre os partidos políticos, entre ideologias sociopolíticas, entre sistemas religiosos, entre interesses comerciais. Ou seja, tudo isso está claramente envolvido, tudo isso é relevante. Mas ainda assim, há um fundamento primordial que meio que torna isso tudo mais confuso. E mais confuso ainda no caso da civilização ocidental, né? Porque ela tem um naipe um tanto autodestrutivo em série de aspectos, né? Mas permanece essa divisão. Mas aplicando isso ao caso atual, a gente entende melhor que, por exemplo, a Rússia certamente estaria satisfeita, mesmo com essas tensões, especialmente na Ucrânia, se você tivesse assim aquela parte da Ucrânia russa, né? Especialmente Donbass e aquelas outras regiões ali que tem um viés mais russo. Se tivesse aquilo ali alinhado com a própria Rússia, então deixa as etnias ucranianas irem para o lado da União Europeia. Por isso essa questão dos movimentos separatistas do Donbass, né? E não só, lembrando que não é só no Donbass, tem várias regiões ali que tem esse viés mais russo. Não só a Crimeia, inclusive Odessa. E até chegando lá a Transnistria, né? Que eu estou dizendo, desde que essa guerra começou, que o que faz mais sentido do ponto de vista russo é fazer essa faixa de pegar toda aquela região sul e chegar até ali a Transnistria, que é a população de origem russa que quer fazer parte da Rússia. Isso eu estou dizendo desde o começo. Agora que os analistas estão admitindo, segundo a inteligência norte-americana, a Rússia pretende chegar até a Transnistria. Segundo a minha inteligência pessoal também, eu já disse isso há, sei lá, 2 meses. E qualquer um com um mínimo de senso de análise, né? Possivelmente a ideia não é realmente tomar a Ucrânia, embora com certeza vai querer colocar um governo na Ucrânia que não seja submisso ao Washington, né? Na verdade, o objetivo é garantir ali aquela área da separatista do Donbass, além daquela garantia daquela área da Crimeia, e provavelmente ele vai esticar um cordão de isolamento da Ucrânia, tirando o acesso da Ucrânia para o mar, e se vacilar ele vai esticar isso até a Transnistria. Deixa eu pegar um mapa aqui, vamos pegar um mapa. Nunca acreditei na ideia de a Rússia ocupar a Ucrânia inteira, até por uma certa inviabilidade prática de fazer isso. Mas a questão é que é a consolidação de uma etnia, de uma cultura russa, com seus valores mais ou menos estabilizados, e sim, essa etnia russa, essa civilização ortodoxa, tem um grau de coesão mais profundo, no sentido também religioso, mas profundamente mais cultural.
enquanto a civilização europeia tem esse viés mais pós-cristão, né? Então você tem esse conflito aí, que também não é tão simples, existem sutilezas aí também, né, que a gente tem que observar. Ainda tem um espaço significativo para o cristianismo ocidental, né, dentro do Ocidente, para a tradição católica, mas e tradição protestante, mas é diferente, é claramente diferente. Você vê esse processo de retração, né? O ponto mais grave é a questão genética, é a questão populacional, que é a queda da quantidade da população, das populações do Ocidente, então evidentemente diminuindo, e havendo uma transição populacional que vem de outras regiões para lá, existe uma acomodação temporária, claro, as pessoas, os imigrantes vão chegando e vão se acomodando à parte da cultura local, mas isso é limitado. Essa acomodação nunca é total, e à medida que aumenta a quantidade de pessoas procedentes dessas outras áreas, essa acomodação começa a diminuir, até que chega o ponto que essa comunidade mantém seus valores, até chegar ao ponto que, se ela crescer demais, ela começa a sobrepujar os valores do local onde ele está se hospedando. Exemplo histórico inegável: Brasil. Os primeiros colonizadores que aqui chegaram, em grande parte, se amalgamaram ao modo de vida indígena. Quando esse bando de imbecil fica por aí com esse negócio de que Borba Gato era genocida, matador de índios, é mentira deslavada. O cara chegou aqui, ele virou índio praticamente, um índio com um pouco mais de tecnologia, com armamento. Ele nem falava linguagem europeia, ele falava tupi-guarani, o cara vivia no meio de tribo indígena. O que ele matou foi branco, não foi índio. Mas, sim, então você vê que esses brasileiros que chegaram aqui, eles se incorporaram a essa tradição mais nativa, o que traz até hoje nossa herança indígena, né? Mas à medida que foi aumentando esse processo colonizatório, aí começa a haver uma sobreposição. Claro que não é uma comparação boa, porque não significa exatamente uma pré-civilização aqui tão desenvolvida quanto é a questão de uma migração muçulmana para a Europa, né? Mas não deixa de ter um paralelismo notável. De qualquer modo, a gente já tem sinais claros dessa tendência à consolidação de tradições culturais dentro de países que são mais resilientes a se adaptar às tendências originárias desses países, né? Já tem comunidades, desde muito tempo, como comunidade chinesa nos Estados Unidos, comunidade japonesa no Brasil, e agora essas comunidades muçulmanas na Europa. Mas o ponto é que, se for mantida a tendência europeia à retração populacional, aí sim vamos voltar para o nível genético, porque aí, por mais que o nível étnico se sobreponha ao genético em vários níveis, ele não pode abandonar sua base. Se a sua base for abandonada, ele não tem como se sustentar, simples assim. Se continuar essa tendência dos europeus, aqueles plenamente europeus, ou civilização ocidental em geral, em se retrair populacionalmente, não espere que a simples progressão étnica, né, por meios meméticos, meios culturais, seja suficiente para compensar essa retração populacional. Então há um certo risco de substituição. É nesse sentido que eu digo que essa civilização europeia tem essa tendência meio que suicida, no sentido civilizacional mesmo, porque ela vai reduzindo a sua reprodução e, bom, isso tende a ter um ponto crítico. Claro que, pessoalmente, eu não acredito que isso vai significar na extinção, não, mas vai resultar num enfraquecimento cada vez maior, até ficar reduzido a uma cultura muito menos representativa do que ela é hoje. Mas retomando a questão, o ponto é que a gente tem que deixar de se iludir por essas superficialidades, como a disputa pela questão econômica, porque é um sistema, é o modelo mais estatal, é um modelo, não sei o que lá. Eu próprio estabeleci aquela distinção entre um poder político e um poder econômico, ou a distinção entre talassocracia e telurocracia. Sim, tudo isso é relevante, mas tudo isso se assenta numa questão étnica mais profunda, que, por sua vez, se assenta numa questão genética. Se a gente não estiver atento a esse fenômeno, a gente tende sempre a ser iludido e ser pego de surpresa, porque a gente pensou, o modelo soviético caiu, então agora acabou o problema. Não! O problema é mais profundo do que esse. Você não consegue solucioná-lo apenas de um modo assim superficial. E não é à toa, a Rússia entendeu isso, percebeu essa questão étnica. O meu riozinho.
E por isso tomou as providências necessárias para restaurar a religião cristã ortodoxa, que é um dos fundamentos, um dos pilares que garantem a perpetuação genética. E por isso assumiu essa postura de reação ao ocidentalismo, porque o que o ocidentalismo tem para oferecer é isso, eu não gosto nem de falar em degradação moral, porque pega um tom meio afetado, e eu não tenho essas afetações morais, eu não tenho essa afetação nenhuma com sexualidade, não estou nem aí para esse negócio. A minha preocupação é do ponto de vista mais fundamental, porque essas pautas da neo-esquerda são todas antirreprodutivas, né? Então todas têm esse impacto em retração populacional. E isso a Rússia percebeu isso, a China percebeu isso, qualquer civilização, o Islã percebe isso. Só quem não percebe a civilização ocidental, não é nem que não percebe, tem um projeto deliberado para ser assim, né? Que, para ser sincero, eu nunca consegui vislumbrar em toda a sua profundidade o que isso significa realmente num plano maior. Existe um projeto plutocrata aí por trás, né? Existe uma série de coisas que a gente pode deduzir, mas ainda assim fica um pouco nebuloso entendermos o que eles pretendem fazer, ou pretenderiam fazer, no cenário de uma retração muito maior deste sistema civilizacional no qual eles se baseiam, do qual inclusive eles dependem. Será que eles pensam que conseguem prosperar em outros sistemas civilizacionais? Ou será que eles realmente têm a intenção deliberada de perceber que esse sistema é ruim e vão matar ele mesmo, por dentro? Depois vamos deixar sistemas mais tradicionais florescerem? Essas são questões bastante curiosas, né? Um dos motivos que eu não gosto de demonizar também a plutocracia é esse, porque de repente eles podem ter um projeto aí que a longo prazo seja até mais interessante. Só que a gente não consegue vislumbrar exatamente o que seja, né? De repente é deixar esse teco detonar mesmo, manda essa porcaria pro saco, e que os mais fortes sobrevivam, não? Os mais fortes civilizacionalmente, culturalmente, em sua resiliência que associa, faz um devido casamento da parte genética e a parte étnica. Por fim, voltando a esta questão aí que eu falei, por exemplo, da Finlândia, que parece que já melou, né? Porque teve a questão da Turquia, que sabotou essa pretensão de entrada. A própria Rússia, vendo isso, já baixou um pouco o tom, já ficou um pouco mais calma, já tentou dar uma reconciliada, porque já provavelmente a Finlândia não vai conseguir entrar mesmo. Eu acho que a solução é você tentar fincar mais as suas bases étnicas, porque isso todos tendem a respeitar. Por isso que eu falei, se a Finlândia fizesse uma espécie de aliança ali com a Suécia, a Noruega, a Dinamarca, até com os países bálticos, Letônia, Lituânia, e sem passar exatamente pela OTAN, isso tende a ser visto de uma forma melhor, porque é uma autodeterminação étnica que tem um certo parentesco, né? A mesma coisa acontecia na Ucrânia. Uma coisa é a população ucraniana querer se tornar mais independente, mas respeitando o seu relacionamento com a população russa. Agora, daí a virar para o lado do inimigo é que tem uma noção muito clara, né? Analogamente, uma coisa é a sua filha Julieta, né? Querer ficar um pouco meio brigado com a família, querer morar longe, querer ser um pouco independente, isso é uma coisa. Agora, ela casar com um Montecchio, aí a situação engrossa. Esse que é o problema. Uma coisa é a Ucrânia ter essa independência, querer gerar esse isolamento, querer gerar esse afastamento. Agora, se bandear para o lado do Ocidente e com seu objetivo claro de detonar a Rússia, aí a situação é muito mais complicada. E veja só, a mesma coisa acontece num nível menor ali no Donbass. Uma coisa é a população russa do Donbass querer ser independente, que já não querem admitir. A Ucrânia já não quer admitir isso, apesar de que está totalmente fora do controle dela. Agora, pior, ela ser incorporada pela Rússia é ainda mais problemático. Então, percebe que tem essas sutilezas todas aí que a gente tem que ser observadas e que a gente tem que prestar sempre mais atenção nesta questão genético, étnico, cultural, civilizacional, do que ficar simplesmente se iludindo que é uma questão de religião, uma questão de ideologia, de simples interesses políticos e econômicos, de uma simples questão de poder, de corporação aqui, de tradição ali, porque isso tem relevância, mas isso está subordinado a um fundamento primordial mais básico. É isso, eu sou Marcos Valério XR, dia 17 de maio de 2022. Muito obrigado por sua atenção.